Terceira questão, terceira questão diz assim: em uma onda sem precedentes de medo, confusão e pânico, hoje quase 13 milhões de ações mudaram de mãos na Bolsa de Valores de Nova York. Corretores atordoados atravessaram um mar de papel segurando ordens de investidores assustados para vender a qualquer preço. O mercado esteve ontem numa situação de verdadeiro pânico. Em São Paulo, pedem-se a moratória e a emissão de papel moeda. O presidente da República receberá hoje uma comissão do comércio de Santos. Os excertos extraídos de matérias jornalísticas publicadas à época relatam reações ante a crise de 29. Essa crise, e aí, galera boa, nós temos uma questão sobre a crise de 29, tá? A crise de 29 que aconteceu num período conhecido como entreguerras. Nesse período ocorreram duas coisas importantes. A primeira, a crise, e a segunda, a ascensão dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo e por aí vai. Certinho? A questão é sobre a crise. Então vamos lá. A crise de 29. Essa crise, letra A, atingiu as atividades agrícolas, incentivou a mecanização do processo produtivo e a absorção dos trabalhadores pelo setor industrial. Olha, rapaziada, a crise de 29, ela afetou todas as áreas da economia, do comércio, passando pelas indústrias, até mesmo a produção agrícola, a região do campo. Todos os setores foram afetados pela crise de 29. Foi uma crise que começou nos Estados Unidos, gerada pela própria prosperidade econômica dos Estados Unidos. Lira, como é que pode? Uma prosperidade econômica gerar crise? Galera, a prosperidade gerou a crise. A sociedade dos Estados Unidos, no impulso, né, do consumismo, que era estimulado pelo famoso American Way of Life, o estilo de vida americano, e aí as pessoas ganhando dinheiro, salários bem pagos, e aí começaram a consumir. Isso foi virando uma bola de neve. Por quê? Porque quanto mais as pessoas consumiam, mais as indústrias produziam, mais as indústrias lucravam, mais as empresas lucravam, mais as ações dessas empresas eram valorizadas e mais as pessoas do mercado financeiro especulavam comprando essas ações, entende? É um efeito em cadeia, galera. E aí, claro, houve um momento em que a produção foi tão grande, foi tamanha, que a população não conseguiu, o mercado não conseguiu absorvê-la. E aí nós tivemos uma crise de superprodução, que gerou deflação, desvalorização do preço das coisas. As indústrias, então, desaceleraram, pararam de produzir, os salários começaram a entrar em defasagem e começaram a perder valor. As ações das empresas, as empresas que deixaram de lucrar, as ações caíram, e é isso aqui que os dois textos estão falando, as ações caíram, perderam valor, e aí o que se viu foi uma especulação desenfreada, né? Os compradores de ações querendo vender suas ações, enfim, e é o que está sendo descrito aqui nos jornais. Então, galera, a letra A não é. A crise afetou todos os setores da economia. Letra B, afetou as bases do liberalismo econômico. Verdade. A partir de então, os grandes empresários, os acionistas, a galera do mercado passou a ficar meio que escabriada com o mercado financeiro, com o liberalismo. Por quê? Porque eles viram que o que gerou a crise foi a falta de rédeas, foi a falta de controle. Então não havia controle sobre a produção, não havia controle sobre a emissão de papel moeda, não havia controle sobre os preços, e aí o negócio desandou. Então, esse setor industrial, esse setor mercantil, isso aí, meu querido Jaime, esse setor mercantil, né, começou a sentir os efeitos dessa crise.
E daí, claro, eles passaram a desacreditar no liberalismo econômico, obrigando a intervenção do Estado por meio de regulações e investimentos. Foi isso que aconteceu. O que o governo dos Estados Unidos fez para remediar a crise? Né? Lançou um pacote de medidas que ficou conhecido como New Deal. E o que era o New Deal? Galera, o New Deal, veja, New Deal. O que era o New Deal? Era um pacote de medidas que se fundamentavam no keynesianismo. Lira, o que é keynesianismo? Keynesianismo foi uma ideia desenvolvida por um economista chamado John Maynard Keynes. E aí, o John Keynes, ele defendia o princípio de que em grandes conjunturas econômicas havia a necessidade de intervenção estatal. Para quê? Para regulamentar a economia, para regulamentar as transações econômicas, para regulamentar o mercado, porque senão o negócio desandava. E aí a ideia era, claro, que o Estado pudesse intervir para solucionar os efeitos da crise ou remediar esses efeitos. Então, galera, letra B, afetou as bases do liberalismo econômico, obrigando a intervenção do Estado por meio de regulações e investimentos. Letra B. Letra C, impulsionou a indústria do entretenimento responsável por forjar comportamentos que se opunham ao pessimismo? Não. Favoreceu a distribuição do dólar pela libra? Muito menos. Contribuiu para o desenvolvimento industrial com a substituição de importações e ampliação do crédito para investimentos? Também não, galera. É letra B, sem medo, ok? Foi a partir daí que esses grandes empresários e industriais começaram a buscar uma terceira via para os seus interesses, uma terceira via política para os seus interesses. Por quê? Porque para eles o liberalismo já não era e não fazia mais sentido. Por quê? Porque foi ele que criou e gerou a crise. Do outro lado havia o modelo comunista, que era representado pela União Soviética, e também o comunismo não era bem visto pela classe empresarial. Por quê? Porque o comunismo ia contra os interesses dessa classe. E aí, galera, qual seria então essa terceira via que a burguesia industrial abraçaria naquele momento? A terceira via seria os regimes totalitários, nazismo, fascismo, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. A burguesia abraçou esses regimes e o apoiou. E aí tu me pergunta por que, Lira? Porque esses regimes, do ponto de vista econômico, não eram nem liberais e não eram nem comunistas. O que eles eram? Eles eram regimes políticos que defendiam uma economia planificada. O que é uma economia planificada? É uma economia que tem investimentos, é uma economia que tem recursos privados, investimentos privados, mas que também tem intervenção do governo, controlando. Galera, então naquele momento, nem liberalismo, nem comunismo seriam regimes totalitários. Perfeito? Letra B, sem medo. Vamos para a próxima? Vamos lá, galera. Quarta questão, A quarta questão diz assim: com o avanço do sistema capitalista, no final do século XIX, houve uma desestruturação das formas tradicionais de organização social, fundamentadas nos laços de fidelidade pessoal, levando a uma reação das sociedades rurais em vários locais do mundo. No Brasil, esse fenômeno se manifestou nos primeiros anos da Jovem República. Essas rebeliões foram resultado de tensões sociais e políticas causadas pela extrema miséria e exploração do homem do campo como mão de obra barata e massa agregada aos coronéis locais, misturando valores religiosos, populares e revolta política. A alternativa que identifica esses conflitos é veja, ele está falando do Brasil num contexto de
avanço do capitalismo, certo, galera? E na medida em que esse capitalismo avança, na medida em que esse capitalismo adentra os rincões do Brasil, ele vai desagregando, desestruturando as formas tradicionais de organização social. E aí é nesse momento que começam a acontecer no nosso interior, sobretudo no Nordeste, revoltas e rebeliões. Revoltas e rebeliões que colocavam em xeque, que ameaçavam, de certa forma, a propriedade privada, revoltas que ameaçavam o latifúndio, revoltas que ameaçavam o poder local dos coronéis. É isso aí, galera. E dentre essas revoltas, quais aquelas que mais se destacaram? É isso que a questão pede. Ó. A alternativa que identifica esses conflitos é a letra A. Revolta da Armada e a Guerra dos Farrapos. Veja, Guerra dos Farrapos não foi, porque aconteceu lá no século XIX e foi uma guerra que não teve relação com o avanço do capitalismo, necessariamente. O que teria causado a Guerra dos Farrapos? Interesses locais dos fazendeiros, dos estancieiros do Rio Grande do Sul, que queriam que o governo brasileiro, o governo imperial, cobrasse impostos sobre o charque que vinha da Argentina, né? Então, galera, não seria farrapos. Revolta da Armada. Por que não seria revolta da Armada? Porque a revolta da Armada foi uma revolta dos marinheiros. Lembre que a marinha era chamada de armada. E essa revolta, claro, foi ocasionada pelos rompantes de autoritarismo do Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, e do Florianão Peixoto, que foi o segundo presidente do Brasil. Então não tem a ver com o capitalismo em si, tem a ver com questões políticas. Então, galera, a letra A não é. Letra B, Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos tem a ver com isso? Tem. Por quê? Porque a Guerra de Canudos colocava em xeque a propriedade privada, a Guerra de Canudos ameaçava o latifúndio e a Guerra de Canudos ameaçava o poder local. Ela tem a ver com o avanço do capitalismo que colocava em xeque as estruturas tradicionais de organização social. Galera, por quê? Porque foi um movimento messiânico que atraiu muita gente, que passou a seguir o líder. Quem era o líder? Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, então, através de uma mensagem evangélica, pautada nos evangelhos, afirmava que essas pessoas eram dignas do paraíso e que elas estavam sendo redimidas dos seus pecados. E aí elas começam a seguir o Conselheiro, que se estabelece numa região próxima a um rio chamado Rio Vaza Barris, na área de Canudos. E ali, então, eles assentam-se numa antiga propriedade, numa antiga fazenda, ocupam essa fazenda e passam a viver ali numa forma ou num sistema de coletivização. Ou seja, cada um ajudando cada um dando força, e aí eles passam a dividir a terra, a produção da terra, a riqueza da terra. Muitos trabalhadores abandonaram seus postos de trabalho nas fazendas dos coronéis para irem se juntar a Antônio Conselheiro. E aí, galera, esses coronéis começaram a perder mão de obra, entende? Então, foi um movimento que ameaçava a propriedade privada, o latifúndio e o poder local. Então, Guerra de Canudos. E a Guerra do Contestado também. A Guerra de Canudos aconteceu na Bahia e a Guerra do Contestado aconteceu ali entre as regiões de Santa Catarina e Paraná. E também foi uma revolta ou uma guerra que aconteceu nos mesmos moldes da Guerra de Canudos. Foi um movimento messiânico que ameaçava a propriedade privada, que ameaçava os interesses dos grandes proprietários e que colocou em xeque o poder local. Então, galera, letra B.